Salmo 34, versos 19 diz assim: muitas são as aflições do justo. Estava conversando com uma pessoa agora há pouco, quando eu estava vindo para cá, e você pode ver que para o cristão é na luta, né? É na prova, é na dificuldade. Mas isto é porque o inimigo da nossa alma, ele se opõe a tudo. Porque o inimigo da nossa alma sabe que você é um instrumento na mão do Senhor, que nós somos um instrumento nas mãos do Senhor. E que através da nossa vida no altar, os projetos do inimigo são frustrados. Às vezes parece que não, né? Estou orando, a resposta não chega. Engano teu. Não existe oração sem resposta. Toda oração ela tem resposta. Espere, o tempo de Deus vai chegar e a resposta de Deus vai chegar para o teu clamor, para a tua oração, para a tua súplica, para o propósito que você tem feito diante de Deus. Vai chegar. Você vai cantar o hino da vitória. A luta faz parte da caminhada. Você pode ver que diante do povo, Jesus era querido. Jesus era querido pelo povo. As pessoas queriam estar onde Jesus estava, mas Jesus era perseguido por aqueles que se diziam religiosos. Sabe por quê? O véu dos olhos do judeu até hoje não caiu. Até hoje os judeus não reconhecem a Cristo como Filho de Deus, como Senhor e Salvador. O véu ainda não foi tirado dos olhos deles, eles estão cegos espiritualmente. É por isso que eu não aceito ninguém falar: estou aprendendo com o judeu. O judeu tem muita coisa para nos ensinar. O judeu não tem nada para nos ensinar. Primeiro, eles não têm nada para nos ensinar, porque nem a Bíblia eles entenderam. A Bíblia toda é Jesus. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Jesus é a pedra angular que se encaixa em toda a palavra, que se encaixa em toda a Bíblia. Eles não entenderam nem a revelação que Jesus é a pedra angular. É por isso que eles não conseguem construir nada espiritualmente, dizendo: tudo que eles vão fazer desmorona. Por quê? Porque eles não colocam Cristo como fundamento. Eles não têm nada para nos ensinar. Nada. Judeu não tem nenhuma revelação da palavra. Porque se judeu tivesse revelação da palavra, eles entendiam que Jesus é o Messias. E eles vão receber em Jerusalém o anticristo como se fosse Cristo. O anticristo será recebido em Jerusalém. E já estão se reunindo os judeus, as religiões em Israel, para reconstruir o templo de Salomão. Sabe o que é isto? Sabe o que é isto? Abominação no lugar santo. Ou seja, o anticristo vai estar dentro do templo. Foi o que Deus falou através do profeta Daniel: quando ouvir falar da abominação no lugar santo, fujam. O anticristo estará ali dentro do templo. É um sinal da vinda do Senhor Jesus. O que a igreja tem que fazer? A igreja tem que se prostrar, a igreja tem que orar, a igreja tem que jejuar. Você que é pai, você que é mãe, chore pela salvação dos teus filhos, chore pela salvação da tua família, chore pela salvação do teu esposo, chore pela salvação da tua esposa, chore pela salvação da tua descendência, porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Mas infelizmente os pastores hoje em dia, eles ensinam as pessoas a buscar só prosperidade. Você pode ver que as igrejas que falam de prosperidade estão lotadas.
Porque o povo quer prosperidade, mas não quer a glória de Deus. As pessoas querem prosperidade, porque prosperidade é prazer para esta vida. É prazer para esta vida. E o nosso maior prazer não está nesta vida. Nós não esperamos nesta vida. Paulo escreveu: se nós esperamos só nesta vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. A nossa esperança está na eternidade, porque aqui é passageiro. Vou só dar um exemplo para você. Essa parte do cabo do microfone aqui, ó, é a nossa vida aqui na terra. Pequeno. O cabo é finito, mas estou dando. Olha aqui, quanto que tem de cabo. Isso aqui vai para lá, é a eternidade. Então a nossa vida aqui é passageira, é pequena. Depois vem a eternidade. Sabe o que é a eternidade? Não é 1000 anos, não é 1 milhão de anos. A eternidade quer dizer para sempre. É onde nós vamos estar. A nossa alma vai estar na eternidade. Só tem 2 caminhos: a salvação em Cristo ou a condenação sem Cristo. É hora da igreja orar, é hora da igreja buscar, é hora da igreja se prostrar e clamar por misericórdia. Clamar por misericórdia. Todos os sinais estão aí da vinda do Senhor Jesus. Todos os sinais estão aí, cumprindo-se a cada dia. O que os pregadores da palavra eles têm que fazer? Ensinar as pessoas a estarem firmadas na eternidade, naquilo que é eterno e não naquilo que é passageiro. Mas hoje nós vivemos totalmente o oposto. Os pregadores estão ensinando as pessoas a buscarem primeiro as coisas que terminam aqui, e não se importarem em serem cheias do Espírito Santo, e não se importarem a abandonar o pecado, abandonar o erro, abandonar o engano. O engano. Gente, a palavra de Deus é muito séria. Apocalipse, abre aí. Apocalipse 22. Glorificado é o nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor. Versículo 22, versículo 12, perdão, capítulo 22. Eis que venho sem demora, comigo está o galardão para que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, ou seja, aqueles que recebem a Cristo e são perdoados dos seus pecados, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Quem vai ficar de fora? Os cães. Quem são os cães? Os cães são uns animaizinhos ferozes. Os cães são os falsos profetas. Os cães são os falsos profetas. Deixa eu ver se eu lembro aqui onde está escrito em Isaías. Acho que é 55. Vamos ver se é 55:11 ou 56:11. Me ajuda aí, Tiago, achar aí, se eu não encontrar aqui. Onde fala de cães em Isaías. Deixa eu ver se é 55:11. Não é 55, vamos ver 56.
Sim, Isaías 56, 11. 10, vamos ler dos 10. Para vocês entenderem quem são os cães. Talvez você nunca entendeu isso, ficarão de fora os cães. Hoje você vai entender. Isaías 56, 10. Os seus atalaias são cegos, nada sabem, todos são cães mudos, não podem ladrar, sonhadores preguiçosos, gostam de dormir. Tais cães são gulosos, nunca se fartam, são pastores que nada compreendem, e todos se tornam para o seu caminho, ou seja, procuram fazer aquilo que é proveitoso a ele, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Quem são os cães? Pastores gulosos, pastores que se alimentam da dor das pessoas, se aproveitam do sofrimento das pessoas para tirar dinheiro. Esses são os cães que vão ficar de fora. Está aqui a Bíblia falando que os cães são os pastores que estão lá em 1 Pedro capítulo 3, 2 Pedro capítulo 2, versículo 3. E farão de vós negócio com palavras fingidas, por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. Aqueles que estão fazendo negócio da palavra de Deus. Quem são os cães? Os cães são aqueles que estão lá em Lucas 16, a partir do 19, que fala da parábola de Lázaro e o rico. Lázaro estava na porta do rico e desejava comer o que sobrava da mesa do rico, e vinham-lhe os cães e lambiam as suas feridas, mas não curavam as suas feridas. Quem são os cães? Os cães são aqueles pastores que se aproveitam das feridas, da dor das pessoas, do sofrimento das pessoas, para se alimentarem das dores das pessoas, mas não curarem as pessoas. Estes são os cães. Aqueles que, quando uma pessoa chega na igreja sofrendo, ao invés dele abraçar a pessoa, dele cuidar da pessoa, dele ajudar a pessoa, dele fortalecer a pessoa, ele aproveita o sofrimento da pessoa para tirar dinheiro da pessoa. Sabia disto? Hoje uma irmã conversou comigo a respeito disto. Depois do programa ela me ligou. Ela estava doente. Ela foi a uma igreja, o pastor falou que ela tinha que dar tudo que ela tinha na conta bancária. O que ela tinha era R$5.300, era para pagar as contas. Mas o pastor falou que se ela fosse lá, pegasse e desse tudo na igreja, ela iria ficar curada e que Deus iria honrá-la. Ela foi lá e falou: Senhor, não estou dando para o homem, estou dando para ti, na fé dela. Sabe o que aconteceu? Continuou doente, não conseguiu pagar cartão, não conseguiu, está toda endividada. Sabe por quê? Porque chegou numa igreja, o pastor, ao invés de orar, fez uma lavagem cerebral nela para tirar o dinheiro. São os cães que a Bíblia fala. Os cães que se aproveitam das dores das pessoas. Porque o verdadeiro pastor, ele faz o quê? Ele pega a ovelha ferida, ele passa azeite na sua ferida, ele cura e ele cuida da ovelha. Esse é o pastor que, quando vê a ovelha ferida, não se aproveita da ferida da ovelha para tirar dinheiro, mas sim para cuidar da ovelha. Então a palavra está sendo bem clara. Vamos voltar aqui em Apocalipse. Quem vai ficar de fora? Não vai entrar, irmãos. Se não se converter, não vai entrar na eternidade. A eternidade com Cristo não. Pode entrar na eternidade da condenação, aí sim, mas com Cristo não. Apocalipse 22, 14. Apocalipse 22, 14. Acharam?
Ficarão de fora os cães. Vocês já sabem quem são os cães que ficarão de fora, né? Os falsos pastores que exploram as pessoas. Vamos lá? Os feiticeiros. O que são os feiticeiros? Aqueles que invocam espíritos de demônios. Os feiticeiros, os assassinos, aqueles que são assassinos e não se arrependem, porque a pessoa pode ser um assassino e se arrepender. Pode ou não pode? Davi foi um assassino e adúltero, se arrependeu e se humilhou e Deus perdoou. Então aqueles assassinos que não se arrependerem, a Bíblia está falando que vão ficar de fora. Os idólatras. O que é idolatria? É tudo quanto você coloca no lugar de Deus, você substitui Deus. A imagem de escultura que a pessoa coloca e reza ou ora diante daquela imagem, você está substituindo Deus por aquela imagem. E eu vou mais profundo. Os objetos que os pastores entregam na igreja por aí, os objetos, a pedra ungida é uma idolatria. Eles estão colocando a pedra ungida no lugar de Deus. O sal grosso, eles estão colocando o sal grosso. Não, você vai lavar esse sal grosso aqui, vai lavar a tua casa e todo o mal vai sair. Idolatria. Crente que tem pego essas idolatrias, se não se converter, está condenado, ficará de fora do reino de Deus. O que mais? A rosa ungida, aquela rosa que os pastores entregam na igreja e falam: olha esta rosa aqui, você vai passar na parede da tua casa e todo o mal que estiver vai ser arrancado por esta rosa, e você vai trazer aqui depois de 7 dias, eu vou queimar e o mal vai ser queimado. Idolatria. Sabe o que o pastor está dizendo? A palavra de Deus não tem poder para libertar a tua casa. O Senhor Jesus não tem poder. Agora é a rosa quem vai libertar a tua casa. Idolatria. Idolatria. Tudo que você coloca no lugar de Deus, substituindo a Deus e a palavra, isto é idolatria. E está assim de igreja, idolatrando objetos. Idolatrando objetos. É cajado, é martelo, é vassoura, é o manto sagrado. Venha tocar no manto. Para que eu vou tocar no manto, que se a virtude que foi liberada de Jesus através do manto está dentro de mim? Eu não preciso tocar no manto, porque hoje a virtude que foi liberada por Jesus na mulher do fluxo do sangue está dentro de mim, que é o Espírito Santo. Você não precisa tocar no manto, porque a glória que foi liberada através de Jesus, quando a mulher hemorrágica tocou no manto, é a glória do Espírito Santo que habita dentro de você, que habita dentro de mim, que habita dentro de nós. A glória do Espírito Santo. Tocar no manto ainda leva um pedacinho. A fronha ungida, o travesseiro ungido, o lençol ungido, a toalha ungida, a rede ungida da pesca maravilhosa e tantas outras coisas. O óleo ungido de Israel. Que diferença faz o óleo de Israel para o óleo que é consagrado para a unção? Que diferença? Se é a unção e não de onde vem. O óleo de Israel não tem nada diferente do óleo que nós consagramos aqui para ungirmos vocês. Outra coisa que eu quero ensinar para vocês: azeite perfumado não é para unção. Talvez você nunca ouviu, hoje você vai ouvir. Azeite perfumado não é para unção. O azeite que era usado, perfumado, no Antigo Testamento, era usado para oferta de libação, oferta derramada no altar. Colocava-se especiarias e perfume em um azeite puro e não ungia ninguém. Derramava no altar como oferta. E estão vendendo aí, está assim, de óleo perfumado nas livrarias,
Tem até um óleo que diz que é o óleo de fogo. É mentira, não é fogo não, é uma química que tem no óleo, que você coloca e esquenta. Aquilo não é fogo, é química. Quem está entendendo? Irmãos, tudo está virando comércio. As livrarias evangélicas estão assim de materiais de campanha. Tem tijolinho, tem panelinha, tem martelinho, tem cajadinho, tem tudo que você quiser para a campanha lá. Por quê? Os pastores estão fazendo, então vamos oferecer o material idólatra para eles utilizarem. Livrarias evangélicas idólatras, que estão produzindo e proporcionando idolatria dentro da igreja. Deu para entender? Idolatria. Você sabe quantos tipos de unção tinha no Antigo Testamento? Só 3 tipos de unção tinha no Antigo Testamento. Quem eram ungidos? A unção era, quando ia levantar um rei, ungia aquele rei. Quando ia levantar um profeta, ungia aquele profeta. E quando iria se levantar um sacerdote, ungia o sacerdote. Só tinha esses 3 tipos de unção no Antigo Testamento. Qual é a unção que tem no Novo Testamento? Tiago, abre aí. Tiago capítulo 5. Tiago capítulo 5, versículo 14. Acharam? Tiago 5,14. Está alguém entre vós doente? Chame os anciãos da igreja. Algumas bíblias presbíteros, outras está escrito pastores. Ou seja, chame a autoridade da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração de fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. A unção é feita com azeite puro, não é perfumado. A unção do Novo Testamento, que a Bíblia fala, é unção sobre enfermos. Sobre enfermos, para eles serem curados. Para eles serem curados. Quem está entendendo? Então está aqui a oração da fé, versículo 15. A oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoado. Como assim, apóstolo? Quer dizer que a unção perdoa pecado? Vou dizer em que situação a unção perdoa pecado. Eu fui convidado para ungir alguém, um exemplo, dentro do hospital ou em casa. Aquela pessoa não consegue falar, aquela pessoa não consegue confessar a Jesus, aquela pessoa não consegue fazer a oração de confissão que está entregando a vida a Jesus. Aí eu fui lá, como autoridade sacerdotal, unge aquela pessoa, e eu peço para Deus perdoar os pecados, salvar a alma, escrever o nome dela no livro da vida, no livro da vida, e que aquela pessoa seja salva. O que aconteceu? Os pecados daquela pessoa foram perdoados através daquela unção. Ela não teve oportunidade de confessar, mas Tiago 5,16 diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Aquela pessoa morre dali 5 minutos ou dali um dia, ela foi salva. Por quê? Porque teve um homem de Deus, uma mulher de Deus ali intercedendo, ungindo com azeite, para que aquela pessoa fosse salva e liberta. Não confunda: eu vou viver pecando, vou lá para o apóstolo me ungir, vou ser perdoado. Não, você vai ser perdoado se você se arrepender dos seus pecados.
Porque você não é perdoado nem quando você pede perdão. Que isso, apóstolo? Isso é heresia. Vou explicar para você. Por que muitos não são perdoados quando pedem perdão? Porque não se arrependem. Pedir perdão, muitos podem pedir da boca para fora. Então você não é perdoado quando você pede perdão. Você é perdoado quando você se arrepende do teu pecado e deixa a prática do pecado. Aí você é perdoado porque você se arrependeu. Foi esta a mensagem que João Batista começou a pregar: arrependei-vos. Esta foi a mensagem que Jesus começou a pregar: arrependei-vos. E esta foi a mensagem que os apóstolos começaram a pregar: arrependei-vos. Hoje quase não se ouve mais mensagem dizendo: arrependam-se do pecado. A mensagem de Jonas para Nínive foi qual? Arrependei-vos, porque em 40 dias Nínive será subvertida, desaparecerá do mapa. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Mas a mensagem hoje é: não, você vem para a igreja, está pobre, vai ficar rico, está de a pé, vai andar de carro, né? Mora no casebre, vai morar na mansão. Esta é a mensagem do século 21 na maioria das igrejas. Sabe por quê? Os pastores não se importam com a salvação da tua alma. Eles querem que você entenda que para você ser abençoado você tem que pagar. É por isso que para tudo eles entregam o envelope. Para Deus abrir uma porta para você, eles entregam o envelope da porta aberta. Para Deus salvar o teu filho, eles entregam o envelope para Deus salvar o teu filho. Para Deus libertar o teu esposo, eles entregam o envelope para você trazer o dinheiro ali. Você tem que pagar tudo dentro das igrejas. Deixa eu te falar uma coisa: para de ser bobo, para de ser boba. A partir de hoje você está ouvindo a verdade. Você não tem que pagar por aquilo que Jesus Cristo pagou por você na cruz do Calvário. Mateus capítulo 10, versículo 8. Abre aí para nós encerrarmos. Mateus capítulo 10, vamos ler do 7. Capítulo 10, versículo 7. Diz assim a palavra do nosso Deus: Mateus capítulo 10, versículo 7. A sua Bíblia está em letras vermelhas? Não? A minha está, olha aqui, ó. Por que letras vermelhas? Aonde está em letras vermelhas é Jesus falando. Ok? Diz assim: a palavra do nosso Deus: e à medida que seguirdes, pregai, está próximo o reino de Deus. Qual é o pastor que você escuta por aí falando: prepara-te, Jesus está voltando? Quase ninguém. Só o apóstolo mesmo, né? Praticamente só eu e os pastores deste ministério. Você ouve alguém mais? Dificilmente você ouve alguém mais falar que Jesus está voltando. Mas a ordem de Jesus foi o quê? E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino de Deus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expulsai demônios. De graça recebestes, de graça dai. É para cobrar alguma coisa? É para entregar envelope para as pessoas? Você, para ser abençoado, tem que trazer esse propósito aqui. É para fazer isto? O que nós recebemos é de graça. De graça recebei, de graça dai. Nós temos que orar para os enfermos serem curados, os demônios serem expulsos, os leprosos serem purificados, as pessoas serem abençoadas. Mas é de graça. Você não tem que pagar nada, porque Jesus falou: o que vocês estão recebendo, vocês não estão pagando, é de graça, pelo Espírito Santo. Então aquilo que vocês recebem pelo Espírito entregue às pessoas, para que meu nome seja glorificado na vida delas, para que elas reconheçam que eu sou o Senhor e Salvador, e que eles têm que entregar a vida a mim e me seguirem. Foi assim que Jesus ensinou. Você não tem que pagar por aquilo que Jesus já pagou. Você não tem que pagar.
E o falso profeta, sempre ele vai procurar um jeito de querer tirar dinheiro de vocês. Tome cuidado. Procure uma igreja séria, congregue, fique firme e permaneça. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Feche os teus olhos.